acesso a esse material. Então, Ok, obrigada, professor. A partir de agora nós estamos gravando, tá? Vídeo, depois eu compartilho com vocês esse material. Tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui onde que eu tinha parado. A gente dá continuidade aqui. Então, quando tiver em tela aí, vocês falam, por favor. Apareceu aqui já. Ah, beleza. Então, veja só, pessoal. Eu vou fazer uma parte desse material e, em seguida, eu vou colocar para vocês o código lá do Mente para vocês entrarem e fazer algumas respostas, tá bom? Então, vamos lá. Bem, nós estamos trabalhando com um projeto integrado de arquitetura, urbanismo e paisagismo, e nós estamos usando a metodologia nova que a Unisalles está implementando aí, e que consiste em desenvolver um projeto, que é um projeto, além do aprendizado, ele é um projeto de extensão também. Então, por isso que a prefeitura nos convidou para desenvolver esse trabalho. Então, a extensão é quando a universidade vai até a comunidade e presta um serviço. Então, nós estamos, mesmo sendo um experimento acadêmico, nós vamos, de alguma maneira, deixar a nossa contribuição para que a prefeitura possa utilizar dessa ou de outra maneira, beleza? Então, esse desafio que nós temos é isso aí: conceber, elaborar e desenvolver e propor um projeto de desenho urbano integrado para um recorte da Prainha de Vila Velha, caracterizado como área ou sítio de interesse histórico-cultural em nível de estudo preliminar. Então, o que nós temos como objetivo que nós vamos entregar? Um projeto de desenho urbano integrado para essa área, o sítio de interesse histórico, certo? Em nível de estudo preliminar. Então, nós temos até o fim do ano para deixar essa elaboração. Por isso que nós chamamos 2 secretários, mais um técnico, para falar sobre. Eu peço, por favor, que vocês desliguem o microfone. Obrigado. E aí eles vieram e falaram naquele material que eu deixei o link para vocês, no dia 11, e também tivemos a oportunidade de ter vários profissionais, inclusive um internacional, para falar do como eles se elaboraram projetos similares a esses. Então, agora, a nós é dado o desafio de atuar como profissional mesmo. E o meu papel será só de gestor disso junto a vocês. Então, vocês têm que pensar, se imaginar e procurar agir como profissionais, muito mais de agir como estudantes. Então, é uma grande oportunidade de experimentar um desafio que extrapola a área de ensino, chegando à área de extensão. E aí vocês podem colocar isso no portfólio de vocês, que vai ser um trabalho muito rico. Então, vamos lá. Quais as competências que nós vamos trabalhar e perseguir para tentar chegar ao fim desse projeto? Que nós aqui possamos analisar e configurar um problema projetual, no caso de desenho urbano, poder identificar as exigências, os limitadores, os condicionantes do projeto de desenho urbano, produzir alternativas e soluções de desenho urbano, soluções projetuais, fazer verificação da validade das proposições, de acordo com os critérios que foram explícitos ou estão implícitos. E também trabalhar na transmissão desse projeto para os clientes e construtores. Então, essas competências são as competências que um profissional projetista de arquitetura e urbanismo deveria ter para que seja bem aceito no mercado de trabalho e também bem aceito junto ao ramo profissional, ao setor de arquitetura e urbanismo. Beleza? Então, diante disso,
eu gostaria de fazer o primeiro questionamento a vocês, né? E pedir para vocês pegarem o celular de vocês e responder uma pergunta. Eu vou mandar aí no chat, tá? Só um minutinho. Pronto. Então, pelo celular, entre nesse site aí, www.mente.com, e insira o código 44358 e responda o que é pedido ali, por favor. Certo? À medida que vocês vão respondendo, vocês vão ver as respostas que vão aparecer. Veja, essas respostas são de caráter estritamente pessoal, da percepção de vocês, do que vocês têm dentro de si. E ninguém vai saber quem respondeu, certo? A resposta é oculta, quer dizer, quem responde está oculto. Não precisa, não vai aparecer quem responde. Então, vocês podem falar qualquer coisa com toda a liberdade que vocês tiverem, tá? Quiserem. Certo? E vocês vão ver aí. Professor, uma pergunta. Pois não. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 campos. É para preencher os 5 campos? Se você quiser, sim. Se você fizer mais de 5, você preenche os 5, fecha e volta e coloca mais respostas. Certo? Eu acho que 5 dá para vocês colocarem. São os sentimentos de vocês. 5 tá bom. 5 tá ótimo. Vocês estão vendo aí em tela? Sim, professor. Estou vendo aqui, desafiado, animação. Isso, vamos respondendo que isso aí vai preencher. 2 pessoas responderam até agora. Vocês podem responder mais, tá? Responde 5 e coloque mais 5. Como que você se sente diante do desafio desse projeto integrado? Aí vocês vão falar, eu tenho sentimento de desafiado, de animação. Olha lá. Já enviei. Certo. Vamos, se quiser entrar de novo, colocar. Vamos que vai fazer uma nuvem de palavras aí, tá? As palavras que tiverem maior destaque são as palavras que são mais comuns, que se repetem. Perdido, meu pai. Isso, vão respondendo aí, por favor, que para a gente ver o que vai formar nessa nuvem aí. Eu não vou saber, ninguém vai saber quem respondeu, tá? Então, se vocês quiserem responder mais uma vez, outra vez, não tem problema não. Temos 10 respostas, tá? Nós temos uma turma com mais de 30, então a gente tem que ter pelo menos uns 25 aí. Treze. Aí, vamos lá. Professor, manda o link para mim, por favor, de novo aqui no chat. É porque eu tive que reiniciar a chamada para eu responder. O link dessa resposta aí? Isso. Se possível, claro. Claro, vamos aí. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Pronto, tá aí. Obrigada, professor. Coloquei também no WhatsApp, tá? Pronto, estamos 19 pessoas. Vamos tentar mais alguns aí. É bom para experimentar.
Vocês têm respondido a chamada. Vou botar o link de volta, tá? pessoas. Bom, a gente já tem um bom score aí. Estou vendo aí que vocês estão perdidos, desafiados, né? Legal. Ansiedade por ser perdido é uma situação muito legal, porque a gente sabe que quem está perdido está em busca de um caminho. E isso é a melhor situação que tem. Quem está achado não precisa mais procurar caminho. Aí, 21. Estão desafiados, muito bom. Ansiosos, desconfiados, confiantes, sem base. Opa! Legal. Aí, enquanto vocês respondem aí, vou dar mais um tempinho. E vou voltar aqui aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Olha. Primeiro caminho. Nós estamos aqui para trabalhar um processo de ensino e aprendizado, onde vocês que são os protagonistas vão estar à frente do trabalho para elaborar, certo? Um projeto que está aí, um projeto de desenho urbano para a área do sítio de interesse histórico. Então, o que nós estamos fazendo? Usando uma metodologia de resolução de problema, ou uma metodologia baseada em projeto. Então, nós fomos desafiados por um projeto que a gente vai precisar aprender alguma coisa. Vamos precisar descobrir conhecimentos, vamos precisar discutir, dialogar sobre algumas técnicas, algumas ideias, mas ela vai ser fruto da necessidade para resolver esse desafio. Então, ao invés da gente fazer aulas expositivas teóricas e com uma grande quantidade de conteúdo, nós vamos trabalhar nos nossos encontros, tentando desenvolver isso aí. E os materiais e os conhecimentos, eles vão sempre ser disponibilizados à medida que haja necessidade. E também, que isso é mais importante, vocês estão livres para buscar as referências que forem necessárias. Por exemplo, vocês têm uma série de links, uma série de sites, todo o pessoal que participou das palestras lá disseram que estavam à disposição para conversar com vocês. Então, guiado por esse desafio, o conhecimento vai ser aportado aí à medida que for trabalhando. Para quê? Para que vocês tenham essas competências aí. Analisar e configurar o problema, identificar as exigências, limitadores, produzir alternativas, projeto, fazer a verificação para ver se está bom ou não, e transmitir o projeto, com os desenhos e seja o que for. Certo, pessoal? Então, a princípio, diante dessa tá perdido, esse aí é o nosso, vamos dizer assim, norteador. Tá? Pois não. Professor, Pode falar. ok, não, assim, essa parte até que eu entendi. Agora, uma coisa que ficou confusa para mim é se a gente vai ter que projetar junto a isso alguma edificação que converse com esse desenho urbano. Que isso que eu acho que, pelo menos para mim, não foi esclarecido até o momento. Ok, mas isso nós vamos falar sobre isso hoje. Tá? Foi o Jonathan que falou, não foi? Isso. Tá, Jonathan? Mas fique tranquilo que nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Bom, então eu vou encerrar. Vocês estão vendo aí o resultado?
Da nuvem? Não, professor, você está mostrando o slide agora. Ah, tá bom. Vou sair aqui, eu vou mostrar. Não, tá? Agora sim. Então, olha, veja, as palavras estão em destaque. Perdido. Isso é uma característica legal, tá? Como eu falei, a gente é sinal que estão em busca de uma saída. Desafiado é legal, desafiada que se juntam, isso é legal. Ansioso, claro que está ansioso. Nós estamos entrando numa coisa desconhecida agora, certo? Mas é legal. Confiante, sem base. Legal, a base ela vai ser desenvolvida agora a partir do empenho de cada um, tá? Cada um que vai definir o que ele está afim ou não. Animado, legal. Socorro, ótimo. Então, eu estou vendo que o sentimento da turma tem medo aqui, mas está pequeno. Ó, perdido com perdido se junta aqui, nervoso, desesperado. Tem uma série de sentimentos que são interessantes, né, que a gente vai tentar trabalhar com isso, beleza? Eu vou passar agora, gostaria que vocês refizessem. Deixa eu sair aqui. Vou pedir para vocês, eu vou colocar o segundo questionamento agora, tá? Vocês, por favor, com o mesmo código, respondam agora. Até que ponto... Professor, desculpa cortar o senhor, mas não é só ir para a próxima questão, não? Veja aí se é isso. É, Se porque eles eu tenho pediram aqui, código... próxima questão. Pronto, é isso aí. Deixa eu ver. Até que ponto você se sente motivado ou motivada a se envolver no projeto? Perfeito, é isso mesmo. Então, respondam aí, por favor, para a gente ver. Está em tela aí? Ó, uma pessoa Está em respondeu. tela. Então, só marcar um xizinho. Vamos ver qual que é a... Vocês estão... Está vendo como é interessante esse aplicativo? A gente está fazendo uma interação em tempo real aí. Vamos ver se a gente consegue botar uma grande quantidade de pessoas para ter um score bem significativo. Quanto mais pessoas responderem, mais significativo é. Temos 17. Depois eu vou mandar essas telas para você, mas de qualquer maneira está aí gravado no vídeo. Legal. A gente tem a possibilidade de participação de até quem não teve condição de entrar na aula, estiver em casa, no WhatsApp, ele pode responder. Né? Então, tá muito acessível. Gente, vamos ver se a gente consegue colocar mais algumas pessoas aí. Deixa eu ver quantas pessoas estão em sala. Ó, nós temos comigo 24 pessoas. Então, precisaria de pelo menos mais... Né?
Mais 4 pessoas aí para a gente fechar. Bom, vamos lá. Olha, pelo que eu estou vendo aí, nós temos aí 60% da turma que está muito motivado ou totalmente motivado. Né? Isso é um sinal muito bom. Poxa vida, como que eu estou feliz? Né? E ninguém está desmotivado. Que bom. E tem 10% da turma que está pouco motivada. Aí a gente vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Né? Eu estou aberto para que vocês possam falar daquilo que desmotivam vocês, para que a gente trabalhe tentando minimizar esse efeito da desmotivação, certo? Mas gostaria muito que vocês se engajassem, porque eu acredito que esse projeto vai ser muito bacana. Algumas das coisas que eu estou usando aqui, eu já usei em algumas oficinas de design urbano, pelo Brasil afora, né? E aí a gente vai tentar fazer aqui uma coisa bem bacana. Tá bom? Eu vou encerrar aqui esse questionamento, tá? Todo mundo está vendo o resultado aí? 25, 35, 30. Certo? É natural que a turma toda não responda, tá? Mas a gente tem aí 1/3 da turma, 2/3, é um bom número de... Certo? Então, vou continuar aqui com vocês. Isso é extremamente importante para que a gente possa ter algumas respostas. Eu vou colocar um novo número do Mente, tá? Como a gente está usando um sistema free, ele não é pago, então a gente tem que usar alguns sistemas que ele tem certa limitação. Então, uma da limitação é a quantidade de resposta por código. Então, eu vou pedir agora para vocês que vocês inseram um novo código e respondam a pergunta que está sendo colocada aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat. Pronto. O código é 6089824. Então, peço que vocês respondam. O que eu estou perguntando dessa vez? Qual é a sua capacidade para projetar? Então, vocês têm que fazer uma análise de vocês. É sobre capacidade, tá? Ó, uma pessoa diz que tem uma capacidade razoável. Legal. Vocês podem ficar tranquilos que eu não sei quem está respondendo. Certo? Seja muito sincero, com muita tranquilidade, porque não vai ter revelação disso, não. Certo? A capacidade de projetar, tá? Sentar e propor alguma coisa. Isso é a capacidade de projetar. Parar, analisar, pensar e propor. Espina, boa noite. Boa noite. Não está aparecendo essa outra pergunta para mim. Está naquela anterior ainda. Tá. Então você saia dessa pergunta anterior, por favor, e digite o novo código que está aí no chat. Você colocou aqui. Certo? Ou bota o novo código que está no WhatsApp, que eu mandei também. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Vocês estão vendo aí o resultado em tela? Não, professor. Ainda não, professor. Tá o senhor. Vou colocar em tela, então, agora. Não tinha colocado mesmo, não. Só um minutinho. Vamos ver. Como é que está o resultado? Já está em tela? Tá sim. Tá sim, professor. Beleza. Vão respondendo aí, por favor. Tem 14 pessoas que responderam. Eu estou totalmente sem medo com esse resultado aí de propor o projeto a vocês, tá?
Se todas as vezes que eu fiz trabalho de desenho urbano com um grupo, eu tivesse um score desse, eu estava feliz da vida. Pode responder, por favor. Dezessete. Vamos ver se a gente consegue passar dos 20 agora. Dezoito. Vamos ver, pelo menos mais duas pessoas aí, por favor, respondam. Para dar um número razoável. Se bem que nós já temos aí uma consolidação do perfil da turma, tá? Então, eu posso hoje falar que há uma tendência nessa turma de ter bons projetistas, né? Ter pessoas com uma boa capacidade de projetar. Sem medo, eu posso falar isso sem medo. Essa é a tendência da turma, né? Então, a grande maioria está aí. Então, vamos lá. Eu vou encerrar essa pergunta e pedir para vocês irem para a próxima resposta, tá? Próxima pergunta. Vou colocar em tela. Pronto? A pergunta posterior é o seguinte: qual é o seu nível de conhecimento para projetar? Então, você se avalia e vê, eu tenho um profundo conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse, professor? Conhecimento da área, conhecimento de Isso aí quê? que eu ia perguntar. Geral. Você tem que conhecimento para projetar. Nossa, mas são tantos tipos de conhecimento que a gente tem. Então, avalie você e coloque. Se você quiser escolher um, ou se você... Veja, o conhecimento é para projetar, tá? Entendeu? Qual é o seu nível de conhecimento para projetar? Aí você para e pensa assim, o que eu tenho que conhecer para projetar? Eu tenho isso ou não tenho isso? Aí responde. Legal, vamos ver, a gente chegou ao 18 da vez passada. Vamos ver se a gente consegue aumentar agora. 14. Tem gente que tem profundo conhecimento, isso é legal, tá? Tem muita gente com muito conhecimento. Vamos lá, vamos tentar chegar nos 18, igual da vez passada? Quinze. Vamos lá. Tentem responder, pessoal. Ah, mas a gente tem 19 pessoas frequentes na sala de aula. Quem não respondeu a frequência, eu peço que responda, por favor, tá?
A frequência marca onde, professor? Tá aí no chat. Já acabei de botar agora. Clica no link, coloca o seu nome. Beleza, obrigado. Ah, legal. Todo mundo que está participando hoje já integra uma equipe. Beleza. Então, tem 16 pessoas ali, apesar da gente ter 19 agora. Né? O Bruno acabou de... Genilson colocou também. Gostaria muito que vocês respondessem, tá? Que eu estou pedindo aí, está se pedindo aí no... Bom, vamos lá. Então, veja só. Opa, mais um aí subiu aí. Então, nós temos aqui uma característica muito boa dessa turma, tá? Então, a metade da turma tem um conhecimento razoável. Obviamente que o trabalho é para passar de razoável para aumentar o conhecimento. Isso também é uma característica muito boa, tá? Então, mais uma vez, eu tenho uma turma muito tranquila para trabalhar, certo? Eu acho que nós vamos fazer um excelente trabalho aqui, não tem dúvida, não. Voltando aqui para a nossa conversa. Tá aqui, só um minutinho. Bom, então, pessoal, daqui a pouco, mais tarde, eu mando para vocês o resultado disso aí. Mas eu vejo que temos uma condição muito boa. É a condição que vocês mesmos percebem de vocês. Então, independente de qualquer coisa que alguém venha falar, eu acredito muito no que vocês estão dizendo aí. E acho que você pode fazer um bom trabalho, tá? E aí eu vou continuar lá com a apresentação que eu estava para a gente dar continuidade na compreensão do que a gente está trabalhando aqui. Então, vamos lá. Já está em tela aí, já? Agora sim. Beleza. Tá. Então, veja só, pessoal. Eu falei dessa ementa, desse objetivo geral, falei dessas competências aqui. Então, analisar e configurar. Não sei se vocês estão lembrados do pessoal da Van Urbano, que falou muito em configurar, certo? Que é você desenhar, descrever, formatar, dar uma existência, né? Mostrar aquilo que existe. Identificar as exigências. Eu vou falar mais na frente, mas veja só, nós temos algumas exigências. Exigência legal, né, todas as leis e normas que vão implicar aí nessa situação. Exigências do cliente, né, que eles pede do que for, eu quero isso, aquilo, outro. A exigência do usuário, porque muitas vezes quem pede o serviço não será o usuário. Por exemplo, Minha Casa e Minha Vida é pedido pelo governo, mas não são aquelas pessoas do governo que pedem que vão morar nas casas. Então, os usuários, neste caso, são pessoas distintas das pessoas que pedem. Então, a exigência do governo é uma, e a exigência de quem mora é outra. A exigência aos limitadores, os desejos e necessidades dele. E também tem as exigências do projetista. O projetista também tem a sua forma de projetar, a sua forma de pensar, a sua estética, né, seus princípios. Isso precisa ser levado em consideração. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, certo? Outra exigência e limitação também é a questão do terreno, do vento, né, no caso da paisagem, né, da mobilidade e de uma série de outras coisas que elas são específicas do físico, do espaço físico. Bom, diante disso, entendendo o problema, entendendo as exigências, se parte, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou falar isso daqui a pouco,
a produzir alternativas e soluções, que tem que aliar o primeiro com o segundo item aí. E aí, quando vocês trabalham isso, vocês chegam a alguma coisa que precisa ver se está valendo ou não, certo? E isso vai precisar estar relacionado com as coisas que foram explicitadas, que aparece evidente, como as leis, como as opiniões, etc., ou aquilo que está implícito, que a gente percebe por intuição. E, ao fim, pegar essa proposta toda validada, organizada, preparar as plantas, as elevações, as perspectivas, os memoriais, as animações, o que for, para apresentar a proposta. Então, isso aí são as competências de um projetista. Nós vamos fazer isso relativo ao desenho urbano. Bom, quando eu estava escrevendo a tese, eu me preocupei muito com essa questão do projeto. E aí, eu escrevi isso aí, ó. Os arquitetos e urbanistas seriam, entre aspas, porque ela é uma citação do Conselho Nacional de Educação, de 2010, que determina o que as instituições de nível superior, que têm curso de arquitetura, devem formar para o mercado. E é esse item que o CAL aceita. Então, se alguém chegar no CAL com um diploma de arquiteto e urbanismo emitido por uma instituição de nível superior, eles vão aceitar como profissional. Então, isso aí o MEC exige das instituições. O que são os arquitetos? Profissionais generalistas. Generalista não significa que eles sabem pouco, não, tá? Eles são responsáveis por projetar, certo? Ó, capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades com relação à concepção, à organização e à construção do espaço. Então, o que o projetista é? Ele é um profissional que pode projetar qualquer coisa, por isso que é generalista, para atender as necessidades de indivíduos. Então, é para isso que nós estamos sendo preparados nessa instituição, para ser projetistas de espaços para atender as necessidades de indivíduos. E esses espaços indivíduos, eles variam. Neste caso, o espaço é o Parque da Prainha, né, o aterro da Prainha, e os indivíduos são os usuários desse parque e a Prefeitura de Vila Velha, através do secretário de Desenvolvimento Econômico e da secretária de Urbanismo e Mobilidade. Certo? Então, eu peguei isso aqui e fiz um esquema. Olha só. Como que é o esquema da projetualidade? Essa palavra projetualidade vocês não vão encontrar muito facilmente nos dicionários, não, tá? Porque ela é uma palavra que é muito restrita a alguns teóricos. Certo? Eu tirei ela, se eu não me engano, de Bruno Munari ou Kevin Lynch, não tenho muita certeza. Como é que funciona isso? De um lado, a gente tem o ser humano, o indivíduo, e do outro lado, nós temos o espaço. Então, o que o arquiteto faz? Entende as necessidades, as demandas humanas, e a partir do entendimento das demandas humanas, ele propõe espaços para atender essas demandas humanas. Certo? Atualmente, há uma tendência de, em vez de vir no sentido do homem e projetar o espaço, iniciar pelo sentido espaço para ajustar ao homem. Então, a primeira coisa que é muito comum de se ir atrás são as referências. O que é referência? É espaço já construído, já pensado. Então, se busca os espaços já construídos para ver se dá para adaptar para esse homem diferente, ser humano diferente. Seria muito interessante andar no caminho ser humano e depois pensar nos espaços. Há uma possibilidade de vocês serem mais originais, mais criativos, né? Fazer coisas diferentes, né? Não usar as soluções de outras
para um público diferente. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer. Então, eu não vou entrar nessa demanda humana de espaço de dimensões aqui, que ela é um assunto para um outro momento, ele é muito profundo, certo? Mas eu gostaria de fixar isso aqui. Para que o arquiteto ou qualquer projetista desenvolva um espaço a partir da demanda humana, é necessário que ele realize 3 grupos de atividades. As atividades de análise, as atividades de síntese e as atividades de avaliação. É em cima dessas 3 atividades que qualquer metodologia de projeto funciona. Então, cada um vai ter a sua, vai escolher a sua. Vão Livre usou um, o Luiz Rebelo usou outra, né? A Ana usa outra lá onde que ela mora, lá no Rio Grande do Sul, que eu esqueci, o Passo Fundo. Mas, com certeza, essas atividades vai ser incluída no passo a passo de projetar, certo? Vai precisar analisar, fazer uma síntese e uma avaliação. E aí eu trago isso do livro de Brian Lansell, né, que eu já disponibilizei para vocês, eu posso disponibilizar de novo, Como os Arquitetos de Design Pensam. Ele passou cerca de uns quartos de século, ele é arquiteto, estudando escritórios de arquitetura, design, e estudando escola de arquitetura para tentar entender como que funciona a cabeça dos projetistas, arquitetos de design. E aí, ele trouxe essa ideia de análise, síntese e avaliação. E aqui está um pequeno resumo desses 3 itens aqui, que eu vou explicar para dar sequência, tá? O que é análise? Análise envolve a investigação das relações na busca de um padrão. Olha só, nós, por intuição, sabemos separar uma coisa da outra. Quando a gente olha para o mundo, desde criança, a gente identifica que tem árvore, que tem cachorro, que tem gato, que tem passarinho, que tem carro. E aí, quando a gente vê outro carro, a gente diz, isso aí é padrão carro. Quando eu vejo um passarinho, eu digo, isso é um padrão passarinho. Então, analisar, ela é natural do humano, porque nós podemos encontrar padrões sempre quando a gente olha para alguma coisa. Então, quando as informações nos chegam, nós vamos encontrar esse padrão, aquilo que eu vejo que é relevante, anotável, significativo, e vou classificar, organizar isso aí, certo? De acordo, definindo aonde que eu quero chegar. Então, a análise, ela faz parte da formulação do problema. Afinal, o que eu estou projetando? Eu começo analisando tudo que eu tenho na minha mão ou que eu não tenho, que eu vou atrás. Então, o que é análise? É o ordenamento, é organizar, é estruturar o problema. Por isso que eu pedi para vocês fazerem uma hipótese projetual, que nós estamos aqui nessa fase. Então, essa hipótese é uma ideia que vocês têm a partir da intuição de vocês. A Thais trouxe um material que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que foi uma tentativa dela. Legal. Então, a atividade de análise vai implicar isso aí, encontrar padrão, classificar. Olha, eu estou vendo que tem vista para o convento, vista para a praia, vista para os prédios. É um terreno plano. Isso tudo é análise. Eu estou tentando identificar o que tem lá. Certo? E aí eu vou começar a entender o problema que eu vou trabalhar. Isso são aspectos do terreno. Mas e as pessoas que vão usar isso aqui? Quem são? São essas, são turistas, são moradores, são pessoas que vêm para a festa da Penha. E quem é o cliente? A prefeitura. O que a prefeitura quer? Ela quer tornar ali um distrito criativo para gerar economia, melhorar a economia. E também quer que as pessoas reconheçam o patrimônio histórico. Isso tudo é análise dessa fase. Segundo, é a síntese. Então, a síntese, ela é a tentativa de organizar o que foi feito na análise, certo? Como algo existente.
Então, se aqui eu conseguir identificar uma problemática que eu tenho para resolver, na síntese eu vou tentar apresentar uma alternativa para responder o problema que eu defini aqui em cima, né? Ora, diante dessa característica, o que eu posso projetar? E aí eu faço a síntese projetando, propondo algo, criando e vendo se isso essa tentativa de responder o problema. Então, eu vou gerando soluções alternativas que respondem à análise. Depois dessa fase, não necessariamente nessa ordem, tá? Nós passamos para a avaliação. O que é a avaliação? É uma crítica das soluções que nós apresentamos na síntese relacionada com o problema que a gente descreveu a partir da análise. Então, quando eu vejo o que eu projetei, eu vejo se está batendo com o que eu identifiquei na análise. Então, essas 3 atividades de analisar, síntese e avaliar, ela vai ocorrer em qualquer metodologia de projeto que vocês adotarem, certo? Porque elas são atividades. Isso não quer dizer que tem que ser um, depois do outro, primeiro, depois aquele. Isso é metodologia. Mas essas 3 atividades, elas vão ter necessariamente, certo? E aí, Brian Lanço vem analisando esse sistema desde dos anos 50, se não me engano, na tentativa de entender isso aí. Então, ele falou que no primeiro momento, um sistema linear. Você entra na análise, vai para a síntese. Se a síntese não estiver completa, você pode voltar e fazer mais um pouco de análise. Vai para a síntese. Passou dessa fase, vai para a avaliação. A avaliação não deu certo, você pode voltar para a síntese ou voltar para a análise. E esse processo aqui, ele é infinito, certo? Análise, síntese, volta para a análise, vai para a avaliação, volta para a síntese, até o ponto que o professor ou o cliente falou, você tem que entregar isso em tal data. Então, você vai definir o fim desse processo por uma data. É muito difícil você decidir o fim por o projeto estar completo. Então, ele fez esse mapeamento, generalizando o processo, só que ele é linear. Você só vai para a análise depois que passar para a síntese e assim vai. Então, ele avançou para tentar entender isso e chegou a esse sistema aqui. Ó. Ele chamou de mais honesta, que em vez de ser numa linha, ela é no mesmo plano e você vai e vem rodando aqui dentro. Da análise para síntese, da síntese para análise, ou da avaliação, e fica rodando aqui dentro, produzindo algo. Então, ele falou que essas 3 áreas se conversam o tempo todo. Certo? Estou fazendo uma síntese, mas faltou eu ver se tem árvore ou não. Volta para a análise. Aí eu apresentei uma proposta que inclui um aquaviário. Vamos avaliar? Não, mas eu não posso avaliar porque isso não está na análise. Então, volta lá para ver se tem condição mesmo de ter. Então, isso aqui é sem parar. E aí ele colocou, neste processo de negociação, 2 outros itens. O problema, que está de um lado, e a solução do outro. Então, você entra pelo problema, fica rodando aqui nesse processo e sai com uma solução. Então, no geral, as metodologias de projeto, elas usam esse esquema. Certo? Então, o que precisa fazer nas atividades? Precisa ver um resumo do problema. Certo? Depois, o projetista tem que estudar e entender as exigências. E produzir uma ou mais soluções. Testá-las em relação a critérios implícitos ou explícitos, quer dizer, aquilo que está evidente, que está escrito, a lei diz, ou implícito, que é uma observação, parece que as pessoas vão usar isso. E aí, quando você chega numa coisa, você transmite. Então, esses 5 itens aqui foram 5 itens que eu coloquei lá no início
analisar e configurar um problema projetual específico de desenho urbano, identificar as exigências, limitadores, condicionantes projetuais, que a gente vai falar um pouco à frente sobre isso, produzir alternativas e soluções projetuais de desenho urbano, fazer a verificação da validade das proporções de acordo com critério implícito e explícito, e transmitir o projeto para os clientes construtores. Certo? Mas o que acontece? Eu não fiquei muito satisfeito com isso, o Brian Lanson, e comecei a trabalhar em um outro esquema, que é vamos chamar assim, uma complemento do que ele colocou. Certo? Que isso aqui eu posso conversar com vocês com mais calma. Só que a ideia é o seguinte, só se pode fazer uma crítica a alguma coisa se essa coisa existir. Por isso que nós temos o raciocínio lógico para criticar algo, mas eu só posso criticar aquilo que existe. E por isso eu preciso de um raciocínio ontológico. Ontológico é fazer a coisa existir, é o estudo de como eu posso provar que algo existe ou não. Por isso que eu propus a vocês uma hipótese projetual, que é alguma coisa em nível de estudo, de croquis, bem elementar, sem se preocupar com esses itens todos aqui. A partir da cabeça de vocês, com o que vocês têm, a partir de uma delimitação do terreno, fazer uma proposta qualquer, rabiscada. Certo? E aí, eu montei um cronograma de trabalho que eu vou trabalhar com vocês, que são exatamente em cima desses itens aí. Analisar, identificar as exigências, produzir alternativa, verificar a validade, elaborar os elementos gráficos e textual, que é o projeto, o anteprojeto, o estudo preliminar, desculpa, e em seguida fazer um portfólio, que eu vou explicar mais à frente, prancha síntese e vídeo, certo? Apresentando o projeto. Então, essa aqui é o esquema do trabalho. Alguma pergunta, pessoal? Tá aí? Professor, essa etapa F seria lá no final do ano? Como seria dividido isso, as datas? Você já pode começar a fazer, mas a entrega é lá no fim. Certo? Felipe, com licença, Oi, professor, Kátia. as datas estão lá no AVA. Eu coloquei lá uma proposta inicial, mas eu vou conversar com vocês para que vocês próprios definam o cronograma de trabalho de cada equipe, tá? Então, aquilo é uma proposição, uma sugestão, certo? Eu vou conversar com vocês e vou aceitar o cronograma de trabalho de cada equipe, certo? E aí cada equipe vai definir como ela quer entregar as coisas. Vocês estão sendo desafiados a serem projetistas, tá? Então, comecem a construir um cronograma de trabalho. Essa é a atividade do nosso próximo encontro na semana que vem. Certo? O que eu apresentei ali foi uma proposição. Beleza? Ok? Ok. Certo? Ok, então, vejam só. Vocês vão ter liberdade de projetista, tá? Inclusive, vocês vão ver a seguir, daqui a pouco, que quem que vai montar o programa de necessidade e o programa de desenho urbano será cada equipe. Então, eu não vou passar para vocês um programa de necessidades, porque o programa de necessidade, ele está aqui no raciocínio ontológico, tá? Ele está aqui, ó, na definição do resumo do problema. Então, vocês vão começar a pensar quais são as necessidades dos usuários e que espaços vão atender essas necessidades. E aí fazer uma lista de necessidades dos seres humanos que vão usar aquele espaço e vão fazer uma outra lista mostrando os espaços
que pode atender. Por exemplo, observar o convento. Isso é uma necessidade. O programa de desenho urbano diz o espaço para observar o convento. Sei lá, um mirante, uma área livre, uma outra necessidade. E de Vila Velha a Vitória, dentro do canal, pelo canal, através de um sistema aquático. Então, se isso é uma necessidade, precisa de um espaço para as pessoas embarcarem. Outra necessidade, pescar, né? Estacionar os barcos, essa é a necessidade. Talvez o espaço para isso seja uma marina. Então, essa necessidade, de um lado, que é o programa de necessidade, programa é lista, tá? Programa quer dizer escrever item por item de alguma coisa. O programa da televisão. Pois não. Kátia, nós já começamos a desenhar algumas coisas. Show de bola. Essa é o que vocês vão apresentar semana que vem, tá? Legal? Essa é a tarefa de hoje. Okay. Vou chegar lá, tá? Bom, e aí vocês vão começar... Porque esse desenho que vocês vão fazer, ele é o desenho que vocês vão colocar do lado de vocês e falar, nós vamos ver se isso funciona ou não. Então, nós vamos passar por todas essas etapas, verificar se isso é o problema, que exigências tem, e se aquilo ali é solução ou não, e fazer toda essa análise aqui. Então, vocês partem de uma hipótese que pode ser totalmente aproveitada, pode ser parcialmente aproveitada, ou pode não ser aproveitada, ser uma outra coisa qualquer. Quem vai definir isso é cada equipe. Beleza? Então, eu fiz um escopo rápido, que depois eu vou compartilhar com vocês aqui, daquilo que é necessário que exista. Escopo, na linguagem profissional, quer dizer aquilo que não pode faltar. Então, eu propus um escopo. Eu gostaria que vocês também olhassem esse escopo e falassem, professor, isso dá, isso não dá. Certo? Vocês estão sendo chamados a atuar como profissional, tá? Então, vamos lá. Projeto de desenho urbano da prainha. Então, vai precisar de um conceito central norteador, que vai relacionar o desejo dos usuários, as condicionantes de fato que existe e a relação da história e cultura de lá. Então, o conceito, que é aquilo que faz algo existir, vai ter relação com esses 3 itens aqui. Como que vocês vão fazer isso? Vão fazer, expressar isso em algo que tenha formato, cor, materiais, palavras, que vocês possam identificar cada projeto que vocês façam. Então, eu estou fazendo um banco, ele tem que estar ligado com o conceito central. Eu estou botando um poste, tem que estar ligado com o conceito central. Eu estou fazendo com uma marina, ele está ligado com o conceito central. Certo? E aí vocês vão precisar levar em consideração todos os acessos lá. Pedonal, que é a pé, transporte de tração humana, bicicleta, por exemplo, veículos coletivos ou individuais, ônibus e carro, moto, e terrestre e aquáticos. E, especialmente, olhar o entorno paisagístico, natural, histórico e simbólico. Natural, a Baía de Vitória, os morros e a mata. Histórico, as várias formas de ocupação do espaço, os casarios. Simbólico, a relação afetiva que as pessoas têm com aquele local. Especialmente a religiosa, ligada ao Convento da Penha. Certo? Bom, diante disso, vai ter uma série de subprojetos. Primeiro, o ordenamento do espaço público. Então, aquela área da prainha, vocês vão precisar desenvolver ali a ideia de um master plan. O que é isso? São as diretrizes de ocupação daquela futura área, certo? E aí vocês vão fazer um diagnóstico, estudo de legislações pertinentes, são os limitadores, tá vendo?
planos de governamental e avaliação daquele potencial da região. Então, na área, vai precisar ter um ordenamento ali daquele espaço, que vai ser o Master Plan. E aí vocês vão ter um programa de desenho urbano, com funcionograma. Eu vou explicar para vocês em outra aula, tá? Quer dizer, quais são os espaços que vocês vão destinar para atender o diagnóstico. E qual a relação que tem um com o outro. E aí um zoneamento, definindo cada zona, e as ligações desses zoneamentos, diretas e indiretas. Então, eu tenho uma área de lazer, eu tenho uma marina, como que um está ligado com o outro? É direto, é indireto, tem caminho, que seja. Certo? E trabalhar em cima de um iFind. Esse é um conceito evolutivo de Kevin Lynch, tá? Como que as pessoas podem usar o espaço, se movimentar ali de forma segura e informada, para não se perder naquele local. Trabalhar os pré-dimensionamentos de tudo, trabalhar os formatos, quer dizer, é alto, é baixo, é quadrado, é redondo, é orgânico, vão espacializar, e definir os materiais de sistema construtivo. Vai ser tudo de aço, sei lá o que vocês vão fazer. Tá, isso é um escopo, tá? Trabalhar o paisagismo, que aí eu tenho um documento separado aí, que ele é, vamos dizer assim, um pouco mais complexo. Dentro do paisagismo, ou separado, vocês que vão dizer, trabalhar do sistema mobiliário e a sinalização. O que é isso? Definir usos, formatos, materiais de sistema construtivo de todos os tipos, tipo utilitário, que serve para utilização direta, como banco, como passeio, como bicicletário, operativo, que serve para dar suporte às coisas, para eu botar uma placa, para eu colocar a tampa do bueiro, como é que é, e o tecnológico, certo? O que é isso? Como que vocês vão usar a tecnologia dentro daquele espaço? Vai ter o Wi-Fi lá? Vai ter uma tela de LED que projeta a imagem refletida do convento? Não sei. Outro sistema, outro subprojeto, é um equipamento público, que é o arquitetônico aí, tá? O que vocês vão pensar? Uma edificação. E aí definir uso, programa arquitetônico mínimo e formato. A arquitetônica vocês não vão precisar detalhar profundamente. Definir o uso, o programa de arquitetônica mínimo e um formato. Por exemplo, nós vamos projetar o cais de embarque, ou a marina. E aí você tem uma área arquitetônica trabalhando. E podem projetar também espaços abertos ou semiabertos. Certo? Eu fiz ali um telhado enorme que as pessoas vão comer sanduíche embaixo, fazer piquenique. E aí vai definir o uso, programa arquitetônico, formato, mobiliário, materiais que forem. E isso aqui, como está aqui, indicativos, vocês vão indicar rede de saneamento. Está vendo que eu tenho um conceito do que é? Certo? A água vai entrar aqui e vai sair do outro lado, para evitar, na época da chuva, acontecer isso. Rede elétrica, por exemplo, eu vou ter ponto de ligação de celular, de carregador de celular em todo o ambiente. Ou eu tenho um quiosque só para isso. Ambiente digital. Nós vamos ter um sistema tecnológico que faz um campo de internet só para a área. Certo? E esse campo faz com que as pessoas possam comprar ingresso para a barca, né? Saber o horário da programação que o convento vai acender a luz, sei lá o quê. Segurança. O que vai ser necessário para prevenir, controlar e diminuir a violência ali e a criminalidade? Nós criamos várias guaritas ou um sistema de vídeo monitoramento, sei lá o quê. A mobilidade urbana, como que as pessoas chegam até lá. E aqui eu queria alertar para vocês que a secretária falou que os ônibus grandes
não consegue fazer a curva nas ruas. E ela falou de achar uma solução para isso. Então, é nosso papel achar uma saída para isso, que isso é muito objetivo. Como que as pessoas vão chegar lá de ônibus de turismo, sem que o ônibus de turismo destrua tudo? É tirar o ônibus, é botar um... Sei lá, vocês vão pensar isso aí. E o projeto de plantio, que está ligado com a parte de paisagismo, ela vai ser só indicativo. Vocês não vão precisar definir tudo quanto é planta. Vocês vão trabalhar no projeto definindo o formato, a cor e a textura. Tipo de árvore, mais frondosa, menor, gramíneas, colorida, etc. O que for. Pedras, sei lá, o que vocês estão pensando. Então, galera, deixa eu voltar aqui. Professor? Professor? Pois não. Então, agora vamos conversar. Pois não. Pode falar. Me tira uma dúvida. Na verdade, eu tinha perguntado no grupo já, inclusive, que eu percebi que na apresentação, eu não pude ver ao vivo, mas depois eu vi no outro dia, na apresentação, o pessoal da prefeitura ele focou na Prainha como bairro como um todo. Né? E o nosso trabalho, a princípio, a proposta é trabalhar no Parque da Prainha, como um parque público, não é isso? Isso. A ideia é o Parque da Prainha, o Aterro da Prainha. Porque o Aterro da Prainha, ela é do governo, eles não podem mexer. Uhum. Então, porque a minha dúvida é a seguinte, essa questão de mobilidade, a gente não tem como, eu imagino, propor o alargamento de vias aí, teria que fazer desapropriação, teria que derrubar casas, né? Eu acho que a gente trabalhar com mobilidade fora do parque é meio complicado, até porque aí já criaria uma condicionante muito maior, muito mais ampla, né? Eu acho que mobilidade seria mais interna, não? Você André, Oi? Deixa eu abrir um parênteses. Existem estados aqui no Brasil, né, que trabalham e vivem do turismo, que eles limitam até certa rua o ônibus chegar. Depois os passageiros têm que ir a pé, entendeu? Principalmente lá em Porto Seguro, Salvador, Sim. tem locais assim, que você tem que parar antes com o ônibus e o restante você segue a pé. Obrigado, Kátia. André, veja só. Antes de vocês tomarem uma decisão e falar isso não vai dar para fazer, tente pensar numa saída e encontrar a saída. E coloque isso no cronograma de trabalho de vocês, no que vocês vão apresentar. Certo? Eu não vai ter competição, cada equipe vai fazer aquilo que pode fazer, certo? Agora, por exemplo, eu já tinha pensado na Praia da Costa pegar aquela parte que vai da Champanhar até lá no Libanês e fazer um calçadão ali. Quer dizer, fechar aquela rua e criar em cima dessa calçada uma jardineira. O que é jardineira? É um ônibus, tipo um bonde, com abertura. Uhum. Então as pessoas chegavam, eu quero ir da praia toda. Entra na jardineira, ela vai até lá no fim e volta. Mas e os prédios das pessoas que moram ali? Entra por trás. E aí você tem uma parte que é compartilhada para que as pessoas que moram e têm uma fachada para frente passa por cima da calçada e entra na casa dela. Mas isso aí vai ser uma quantidade só do morador, entendeu? Uhum. Então, antes de você falar não dá, vamos tentar achar uma saída. Não, eu não falei que não dá, eu só coloquei que, na verdade, o escopo inicial, pelo menos até onde eu tinha entendido, era que seria só o Parque da Prainha, né? Então, no caso, está ampliando um pouco, né? Quem vai definir o escopo é a sua equipe, certo? Uhum. Beleza. Se vocês acharem, isso vale para todo mundo, que vocês têm condição de, além do Parque da Prainha, entrar um pouco no bairro e estender, fazendo, por exemplo, uma proposta de trenzinho ali, maravilha, certo? Beleza. Por isso que vocês vão sentar hoje e até semana que vem fazer uma hipótese, sem se preocupar com nada, livre, certo? Essa que é a atividade de hoje, até a semana que vem. Reunir a equipe e fazer uma hipótese, certo? Desenha lá a área. Kátia, por isso, Kátia, que você pode delimitar a área que você achar mais interessante.
Eu mandei para vocês lá no WhatsApp um percurso que o Douglas fez uma pesquisa com a comunidade e definiu, tá? É um percurso de visitação da prainha que está fundamentada na opinião de quem conhece a prainha, certo? Então, vocês podem olhar o TCC dele que explica. Então, aquilo ali é uma boa partida, porque vocês têm uma base sólida para justificar, entendeu? Professor, nós pegamos o mapa da prainha e nós já colocamos, o que nós, eu e os meninos, né, o nosso grupo, nós pegamos o mapa, colocamos no PowerPoint e já nos distribuímos mais ou menos a ideia de cada um, como é que seria essa distribuição lá na prainha, de todos os projetos que a gente está pensando, Marina e etc., entendeu? É isso mesmo que vocês têm que pensar. Como se fosse uma setorização, professor. Isso. Tentem fazer algumas perspectivas dos volumes. Que ideia é essa, mais ou menos? Tentar pensar assim, nós vamos usar até a água do mar. Então, nós estamos fazendo tudo verde. Viagem mesmo. A hora agora é de vocês fazerem que der na telha. Certo? Além de marcar na planta, tente fazer uns croquis. Por isso que eu coloquei... Professor... Pois não. A gente, então, não tem que se prender a nada, por exemplo. Eu me preocupo, talvez, ali por ser uma área entre duas zonas militares, né, que é o Exército e a Marinha, a gente poder ficar meio restrito, a avançar muito, enfim. Então, nesse início, a gente pode ficar bem solto. Felipe, deixa eu abrir um parênteses, professor. Eu liguei para o 38º BI e falei com Pedro Paulo, que é o sargento de Relações Públicas, e ele, né, nós trocamos uma ideia, ele falou que toda aquela área ali pode ser feito sem problema nenhum, só há alguma restrição se for dentro do 38º BI, que não é o nosso caso. Show. Entendeu? Porque, veja só, quem perguntou isso foi Felipe, não foi, Felipe? Foi. Felipe, veja só, essas coisas que vocês chegarem, puxa vida, eu tenho dúvida nisso, anote, vamos verificar os limites disso, mas você verifica o limite depois, entendeu? Mas são questões que vão levantar à medida que você vai pensando livremente o que vocês estão fazendo, certo, Felipe? Anote tudo. Sim. Que isso aí vão ser os limitadores que vocês vão ter que atender depois. Tá bem, professor. Tá? E aí, por isso que eu sugeri a vocês podem fazer um mapa mental, se quiser, né? Tem aplicativos na internet para isso, né? E pode fazer esquemas, croquis, e eu coloquei alguns croquis lá de Niemeyer, de outros caras fera aí, que eles rabiscavam. É isso que eu estou propondo a vocês. Vocês não precisam fazer uma apresentação para vender isso no jornal, nem na televisão, tá? É ideia rabiscada, para vocês não perderem o que vocês têm na cabeça. Esquema, diagramas. Certo? Beleza, pessoal? Ok. Então, eu gostaria que vocês organizassem isso tudo, colocassem dentro de um PowerPoint, salvassem em PDF e colocassem lá no AVA. Eu já programei no AVA para receber por equipe, tá? Então, o trabalho só entregue por equipe. E nosso próximo encontro, na semana que vem, vai ser a partir destas provocações de vocês, dessas ideias. Então, fique bem livre durante a semana. Se quiser botar foto, coloque. Se quiser fazer maquete volumétrica, façam. Né? Fiquem livres mesmo. É hora de soltar a imaginação. Porque depois vocês vão ter que comprovar se isso vai dar certo ou não. Mas agora é hora de se restringir, certo? Aonde que é o limite do terreno? Vocês que vão propor esse limite para a gente, para mim, para o pessoal. Cada equipe vai... Certo? E cada um vai falar, puxa vida, eu tenho competência para ir até tal nível. Diga qual é o nível que vocês vão chegar. Vocês vão olhar para vocês mesmos e vão dizer, nós temos condição de chegar até tal nível. E aí eu vou acreditar em vocês, tá? Certo? Então, quanto mais profundo for, mais é aprendizado, tá?
Quanto mais desafiador for, mais vai aprender. Agora, se vocês não quiserem avançar muito, vão até onde vocês puderem, tá? Certo? A análise do trabalho vai ser individual por equipe. Eu não vou comparar ninguém com ninguém. Beleza? Professor, só mais um detalhe. Você falou que tinha um estudo sobre visitação do Parque da Prainha no grupo. Eu procurei aqui e não estou achando. Tem como mandar de novo? Mano, eu coloquei um mapa. Você viu o mapa que eu coloquei ali no WhatsApp? Não estou achando, não. Eu mando de novo. Mas tem um mapa ali que eu coloquei. Olha, esse mapa pode seguir como exemplo, tá? Pode ser delimitador. Junto do mapa, eu botei um link para um TCC. Professor, o TCC eu não vi, não. Agora, com relação ao mapa, é aquele mapa de delimitação de poligonal do entorno? Não, é um mapinha. Ó, ele foi aquele colocado na sexta-feira. Ó, aquele com traço vermelho? Vou mandar de novo, tá? No WhatsApp. Só um minutinho. Ó, tá aí, ó. Mapinha, tá vendo? E junto com esse mapinha, deixa eu pegar junto desse mapinha, ele tem um link. Ó, proponho que está no capítulo, está na página 34. Então, eu acho que vocês poderiam ler o TCC do... Ó, tá aí o mapa com um link. Certo? Propõe que adote o circuito histórico. Uhum. Ele foi me orientando, então o trabalho dele foi muito interessante. Oi? Esse circuito histórico dele não contempla o Parque da Prainha, vai só até o Homero Macena. Mas isso aí é para onde as pessoas vão passar, entendeu? Sim, que ela desce ali na Luciano das Neves e sobe na Antônia... Acho que é a Luísa Grinalda, se eu não me engano. Por que ele fez assim? São a visitação dos monumentos históricos, certo? Ele está centrado em alguém conhecer os pontos históricos. E aí a prainha seria uma área de entretenimento, de lazer, certo? Porque ela é mais recente, ele pegou os pontos mais antigos. Porque ele perguntou às pessoas assim, Kátia, se você fosse levar alguém para visitar a prainha, aonde você levaria? Por onde você começaria, onde você terminaria? E aí as pessoas que conhecem Vila Velha responderam aqueles pontos ali, entendeu, Kátia? Entendi, professor. Então, pouca gente citou visitar o aterro da praia, porque não tem nada ali. Não tem nada, até porque aquela minha amiga que eu estava conversando a respeito da Festa da Penha, ela falou que uma das coisas que incomoda muito as pessoas que frequentam a Festa da Penha é justamente ficar embaixo do sol quente por horas. Olha aí, uma demanda de usuário. Então, considere isso para botar no seu programa de necessidade. Local, ficar na Festa da Penha sem queimar a cabeça. Que espaço vocês vão gerar para isso? Aí isso é o programa urbanístico, de desenho urbano. Certo, Kátia? Certo, professor. Entendeu a diferença de programa de necessidade e programa de desenho urbano? Sim, sim. Um é o desejo e a necessidade, e o outro é o espaço que vai atender. Beleza? Então, agora está na mão de vocês. Veja só, viagem, trabalhe, pesquise, faça o que vocês derem na telha, tá? Porque é a partir daí que o negócio vai valer. E aí comece a pensar até onde que vocês têm perna para chegar, tá? Aonde que vocês têm condição, capacidade para chegar. Escreva isso. Ok, professor. Beleza? Eu vou ficar online agora no WhatsApp. Quem quiser saber alguma coisa, é só me perguntar, tá bom? Cipina. Oi.
duas perguntas para te fazer. Thaís? Thaís, deixa eu mostrar o seu. Oi? Deixa eu mostrar o que você fez, pode? Pode. Aí, quando eu mostrar, você faz a pergunta, pode ser? Tá bom. Tá, deixa eu mostrar aqui. Ó, a Thaís começou a fazer algo. Deixa eu pegar aqui. Aí, esquecendo. Pronto. Já está em tela aí? Não, professor, agora tá. Tá? Então, a Thaís, que tem a equipe do Alexandre Antari, fizeram uma visita lá, tá vendo? Ó? Pegaram as fotos do Pia, né, o local da pesca, perto lá do Exército, área livre, área da praia, e aí fizeram algumas observações aqui, Boa Vista do Pia, Boa Vista do Convento da Penha, lugar reservado, revitalização da quadra, e aqui do lado colocaram algumas propostas escritas, Pia de aquaviário, Pardog, né, que é lugar para o pessoal andar com cachorro, não é isso? Sim, nossa, tinha muita gente levando cachorro para passear lá. Legal, grande observação, tá? Coloque isso no programa de necessidade. E aí ela colocou algumas ideias aqui. O que eu estou pedindo é que vocês desenhem isso, espacializem isso, da melhor maneira que vocês puderem, tá? Melhor, da forma mais rápida. Produzam bastante, certo? Isso aqui é um grande começo para a equipe da Thaís. Parabéns pela iniciativa. É isso aí mesmo. Certo? Pode perguntar, Thaís. Então, eu ia perguntar a respeito desse arquivo DWG. Quando a gente vai mexer em algum projeto da cidade de Vitória, a gente vai geralmente no GeoWeb, que é só para a cidade de Vitória mesmo. Aí eu queria saber se tem algumas outras plataformas que seja de Vila Velha, Cariacica, porque eu não conheço nenhuma outra. Eu não sei, sinceramente. Eu botei um link lá do que a prefeitura disponibiliza. Você viu? Não, eu não vi, eu troquei o aparelho, aí eu acho que eu perdi o conteúdo dos dados, só apareceu. Eu vou botar lá, porque no site da prefeitura tem todo o material que dá acesso a tudo que está disponibilizado pela prefeitura, mapas, CAD, trechos, leis, certo, Thaís? Eu vou botar lá no WhatsApp, aí vocês dão uma olhada. Aqui, inclusive, a Kátia pegou já isso. O que eu acho interessante no GeoWeb de Vitória é que eles mostram exatamente onde fica bancos, iluminação pública, mostram observações em relação à água que você tinha comentado, que a gente teria que colocar observações dentro do projeto também. Então, nossa, se tivesse isso lá, entendeu? Eu vou dar uma olhada, tomara que tenha, mas... Veja nesse mesmo lugar que você olhou, se tem isso referente à Vila Velha. Certo? E vai armazenando isso para o seu uso, o uso da sua equipe. Tá bom? Daqui a pouco eu boto lá no chat, no WhatsApp, o link do acesso à prefeitura. Tá bom? Bom, mais alguma coisa, pessoal? Acredito que por enquanto é só mesmo, professor. Quando a gente começar a rabiscar, porque acho que muita gente não começou ainda, que as dúvidas vão surgindo, né, do que fazer, até onde ir. Então, a provocação é essa mesmo, mexendo, bater a mão para gerar dúvida. Aí anota as dúvidas todinha para ver o que vai fazer, certo? Não, beleza. Então, tá na mão de vocês agora, tá? Deixa eu fazer uma... Deixa eu ver. Só um minutinho antes de vocês saírem. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Só um minutinho.
Só um minutinho, tá? Professor, você quer que a gente já entregue alguma coisa nessa aula ou é o Não, na outra. resultado na próxima, né? Deixa eu só colocar mais uma questão lá no mente para vocês responderem. Só um minutinho. Deixa eu só um minutinho que eu vou. Eu gostaria que vocês entrassem no mente de novo e botassem o seguinte código e respondessem a pergunta. Outro, dois, Dê uma entrada no mente, por favor, pessoal. E responda essa pergunta aí. Coloquei. Estou entrando, professor. Obrigado. Qual é o código? 8256? 8256-521. 8256. 521. 521. Aí, pessoal, vocês estão vendo aí o resultado? Desespero é ótimo. Legal, legal. Estou gostando, hein? Acho que é um resultado bacana aí que vocês estão falando. Show de bola. Show de bola.
Então tá, pessoal. Eu vou desconectar aqui e me coloco à disposição lá no WhatsApp, tá? Obrigada, professor. Tá joia, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite.